Olá, fonoamigos! Eu me chamo Mayara Lins Eu me chamo Ingrid. e nós somos as monitoras da disciplina de Desenvolvimento da Voz e Fisiologia da Fonação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrada pela professora Larissa Siqueira. Como vocês já sabem, o nosso podcast tem por título Vozeando. Nesse segundo episódio, estamos recebendo uma nova convidada muito querida e conhecida no nosso departamento para falarmos sobre questões que envolvem a presbifonia. Então, para fazer uma breve apresentação da nossa convidada, né? Ela é a professora doutora Juliana Fernandes Godoy. Ela possui graduação em fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, na Universidade de São Paulo, em 2008. Ela é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, concurso de especialização no Centro de Estudos da Voz, em 2011, e mestre em fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, também pela Universidade de São Paulo, em 2012. E é doutora em fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru, também pela Universidade de São Paulo, em 2016. Atualmente, ela é professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nas áreas de voz e disfagia. É um prazer receber a senhora, professora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês, participando dessa atividade da professora Larissa, e estou à disposição. Então, feitas as devidas apresentações, nós vamos iniciar a nossa conversa. Bom, é correto dizer que o envelhecimento é um processo natural, marcado por mudanças biológicas, psicológicas e sociais que estão diretamente ligadas à passagem do tempo. Até hoje, ninguém descobriu uma fonte da juventude ou uma pílula que possa impedir esse processo. Como vimos com a professora doutora Andréa, no episódio anterior, do nosso podcast, a voz não está isenta dessas mudanças, a voz muda ao longo do tempo. De acordo com Alcione Brasolotto, essas mudanças ocorrem em todo o trato vocal, porque este nunca para de sofrer modificações desde que o indivíduo nasce. Ao longo do tempo, essas modificações vocais são capazes de impactar grandemente a vida dos indivíduos idosos que acabam tendo que enfrentar grandes obstáculos comunicativos. A senhora poderia falar para a gente sobre algumas das questões estruturais responsáveis por alterar a voz no envelhecimento? Sim, claro. Então, com o envelhecimento, se a gente for pensar lá na nossa laringe, ao nível da glote, então, o que a gente tem? A gente tem pregas vocais que podem sofrer com uma redução da espessura da musculatura, uma atrofia da musculatura, e aí elas acabam ficando mais arqueadas. E aí, com pregas vocais arqueadas, na hora do fechamento glótico para a fonação, eu tenho uma fenda em formato difuso. Então, a gente tem aquilo que nós chamamos de fenda fusiforme antero-posterior. Por que antero-posterior? Porque ela pega, antero-posteriormente o fechamento da glote. E aí, além disso, quando esse indivíduo está lá respirando, a gente consegue observar de forma mais clara os processos vocais das cartilagens aritenoides. Então, a gente fala que os processos vocais, eles ficam salientes, porque eles ficam mais evidentes por conta dessa perda de estrutura da prega vocal. Também vão ter alterações histológicas na mucosa da prega vocal, ela vai ficar menos espessa. Isso é diferente para homens e mulheres. Nos homens, a gente percebe mais essa perda de massa, esse arqueamento de pregas vocais, essa saliência de processos vocais. E nas mulheres, algumas vezes, a gente percebe um edema maior de prega vocal. Então, uma prega vocal mais gordinha, por efeitos das alterações hormonais. Então, por conta disso, a voz de homens pode ficar mais aguda com o processo de envelhecimento e a voz das mulheres pode ficar um pouquinho mais grave. Então, a gente vai ter a queixa de idosos relatando que eles não são reconhecidos com o gênero ao qual pertencem, principalmente ao telefone.
Professora, eu já percebi que existem muitas questões que se divergem no que diz respeito à voz de homens e mulheres. A senhora poderia diferenciar essas vozes no envelhecer? Quais são as características vocais usualmente esperadas para cada sexo, né? Para homens e mulheres? Então, é exatamente isso. Homens né, caso eles tenham uma laringe com características de envelhecimento, porque isso não acontece para todo mundo, e nem é igual, nem é homogêneo para todo mundo, algumas pessoas vão ter laringes que vão permanecer com características né, que não vão ter essas características do envelhecimento, que não vão ter esse fechamento glótico com uma fenda fusiforme, esses processos vocais salientes, essa impressão de atrofia do músculo vocal. Então, mas quando isso acontece, nos homens existe essa frequência vocal, que né, no sexo masculino, a laringe masculina, ela permite que sejam produzidos sons com frequência fundamental mais grave. E aí, com essa perda de massa, de estrutura, essa voz tende a ficar mais aguda, os sons vão ficando mais agudos. Nas mulheres, por conta de alterações hormonais, né, que essas pregas vocais ficam mais edemaciadas, com o edema eu tenho aumento de massa. Esse aumento de massa nas mulheres fazem com que essa voz fique numa frequência um pouco mais grave. Então, como homens têm têm vozes com frequências graves, que no envelhecimento essa voz se torna mais aguda, e mulheres têm vozes mais agudas, que com o envelhecimento acabam por se tornando mais graves, a faixa de frequência de homens e mulheres no período do envelhecimento pode ser muito próxima. Então, fica ali numa faixa meio de transição entre aquilo que nós consideramos como masculino e como feminino. Então, essas são as diferenças mais básicas. Perfeito, professora. Teve uma outra dúvida que surgiu, que se seria possível que um idoso, ele apresente, né, que se é possível que um idoso, ele apresente uma voz jovem. Além disso, é possível também que um indivíduo jovem, ele apresente uma voz envelhecida? E aí, qual seria a diferença entre a presbifonia e a presbilaringe? Vamos por partes. Então, é possível que um idoso tenha uma voz um pouco mais jovem? Principalmente, a gente tem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm, que usam bastante a voz, né? Principalmente se ela for usada no canto, né? É como se a gente for pensar, óbvio que voz, a gente tem muito, né? Muita ação da mucosa, das pregas vocais, mas a gente também tem que pensar na ação dos músculos. Então, se com o envelhecimento os músculos, né, ficam mais fracos, as fibras musculares ficam menos densas, então isso vai acontecer na laringe, porém, se eu faço bom uso da minha musculatura durante a minha vida, a tendência é que esse processo de envelhecimento dos músculos seja pelo menos desacelerado. Ele aconteça num movimento, né, numa velocidade mais lenta. Então, principalmente a gente vê em cantores, por exemplo, né, em pessoas que cuidam bem da voz, que têm uma boa saúde vocal, são pessoas que têm esses músculos da laringe estão talvez mais condicionados, talvez a gente possa usar esse termo. Então, algumas pessoas não têm essas características de envelhecimento na laringe e aí também podem não apresentar essas características de envelhecimento na voz. Óbvio, isso varia muito de indivíduo para indivíduo, isso tem relação direta com a qualidade de vida dessa pessoa, né? Com hábitos de saúde, hábitos alimentares, hábitos de atividade física, pode ter relação com a prática de canto, porque nós já vimos em algumas pesquisas que a prática de canto pode favorecer a voz do idoso, pode favorecer que essa voz fique numa qualidade melhor, então a gente pode tentar aí indiretamente fazer essa relação de que cantar pode ser bom para a voz e cantar de forma saudável, né? Porque se eu cantar de forma que não seja saudável, sem cuidados de higiene e saúde vocal, pode ser que aí, ao invés de melhorar a minha voz, eu piore
a minha voz, porque eu estou sobrecarregando essa musculatura e essa mucosa. Aí, será que eu posso ter um jovem que tem uma voz envelhecida? Teoricamente, a gente pode, o processo de envelhecimento ele vai ser individual, ele é diferente para cada pessoa. A gente pode ter adultos com um pouco menos de 60 anos que já iniciaram o processo de envelhecimento das estruturas laríngeas, aí que a gente chama de presbilaríngea. Isso, né, pode acontecer. Eu, particularmente, não me lembro de ter visto algum caso assim, talvez um ou dois mais recentemente, que são pessoas que fisicamente você olha para ela e você vê que ela já está um pouco mais envelhecida, e aí às vezes já também já está muito ali perto dos 60 anos, às vezes alguém com 58, 59 anos, já iniciou esse processo de envelhecimento. O que acontece? Algumas vozes têm alterações estruturais que são a característica perceptiva auditiva é muito semelhante à característica perceptiva auditiva de idosos. Por exemplo, uma laringe que tenha uma laringe de uma pessoa do sexo masculino, que na idade adulta ele apresenta um sulco de prega vocal, né, que é aquela alteração estrutural mínima da laringe, onde eu tenho menos massa, eu tenho uma alteração, né, que é como se tivesse faltando um pedaço ali de estrutura na prega vocal. E aí, geralmente, essa prega vocal pode ficar num formato mais arqueado, né, por conta de toda essa configuração, dessa alteração estrutural, e essa voz sai com uma característica um pouco mais aguda do que esperado para o sexo, para uma laringe masculina. Então, essa voz, essa pessoa às vezes pode ter uma voz um pouco mais característica de aquilo que a gente acha que é uma voz de idoso, tá? Mas lembrando, como a gente identifica as vozes, tudo isso depende também da nossa questão sociocultural. Então, as bases para a identificação vocal, elas variam de indivíduo para indivíduo. Então, uma voz que talvez eu considere como uma voz de idoso, nem sempre é o que a maioria das pessoas vai considerar neste contexto, de como é uma voz de idoso para mim. Óbvio, né, na literatura a gente classifica a voz do idoso como uma voz mais rugosa, com um certo grau de soprosidade e com uma característica bastante específica que a gente chama de astenia, que é essa voz muito fraca. Né? A astenia é um termo para fraqueza. Então, e às vezes, né, a gente pode perceber um pouco de instabilidade, uma coisa muito parecida com um tremor. Então, isso é o clássico daquilo que a gente conhece como voz do idoso. Algumas alterações de laringe podem ter características perceptivo-auditivas que nos remetem a essa voz de muito fraca, rugosa, astênica, né? Muito soprosa. Por exemplo, uma paralisia de prega vocal. A depender do tipo de paralisia, eu também posso ter essa característica vocal. Então, não é que essa laringe tem características do processo de envelhecimento, mas a característica perceptiva auditiva de algumas vozes podem nos remeter a uma característica semelhante àquilo que nós escutamos da voz de uma pessoa idosa, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu não me lembro qual foi a terceira pergunta. Seria qual a diferença entre uma presifonia e uma presilaringe? Sim, muito importante. Então, a presbilaringe é essa laringe que ao exame otorrinolaringológico, né, que o médico vai lá e olha a estrutura da laringe, ele identifica características que são comuns à laringe nesse processo de envelhecimento. As características mais frequentes são essas que eu já falei para vocês, né, pregas vocais arqueadas, fenda glótica fusiforme antero-posterior, presença de processos vocais salientes. Além disso, a gente também pode perceber uma constrição supraglótica, tanto mediana, que é quando aproximam-se as pregas vestibulares, quanto antero-posterior,
que é quando a gente aproxima a pregária epiglótica. Para quê? Para compensar essa voz muito fraca que aparece por conta dessa fenda glótica. Então, a gente também tem essa descrição na voz do idoso. Isso também pode aparecer em laringes com outras características. Então, tipicamente, é isso que a gente classifica como presbilaringe, né? Esse arqueamento, fenda fusiforme, processos vocais salientes. E aí, isso poderia me trazer uma voz com certas características. Se eu faço ajustes fonatórios, como, por exemplo, as constrições supraglóticas, eu posso mascarar um pouco as características vocais relacionadas a uma presbilaringe. Então, essa relação da presbilaringe nem sempre é direta com a presbifonia, porque a presbifonia é aquilo que a gente classifica como uma voz com características do envelhecimento. Assim como nem todo mundo que tem uma voz com essa característica do envelhecimento e que seja um idoso mesmo, tem uma estrutura laríngea tão evidente de uma presbilaringe, tá? Essa relação nem sempre ela é direta. Além disso, é extremamente importante que a gente saiba que uma pessoa idosa, ela pode ter queixas vocais, mas essa queixa vocal, se o médico for fazer um exame das estruturas da laringe, for observar o otorrinolaringologista, nem sempre ele vai encontrar uma presbilaringe. Muitas vezes, os idosos têm queixas vocais que estão relacionadas a outras alterações laríngeas, alterações orgânicas, às vezes alterações de comportamento vocal que vem de toda uma vida usando a voz num comportamento vocal inadequado. A gente também pode ter idosos com muitas queixas vocais e que tenham refluxo laringofaríngeo, e aí essa voz está alterada muito devido a esse refluxo. Então, nem sempre existe uma relação direta entre queixas vocais do idoso, presbifonia, que é a alteração da voz característica do idoso, e presbilaringe. Então, a gente fala muito sobre isso, né, dessa relação entre presbilaringe e presbifonia não ser tão direta, mas a gente também tem que pensar nessa relação entre a queixa do idoso com a sua voz. Por quê? Porque nem sempre essa queixa está diretamente relacionada ao envelhecimento. Às vezes é uma queixa anterior a isso, ou de algo que também pode ter surgido com o envelhecimento, sei lá, às vezes um refluxo laringofaríngeo que surgiu por conta do uso excessivo de algumas medicações, por conta do envelhecimento. Então, é uma pessoa que vai passar a ter queixas, né, depois que já está numa fase, numa idade mais avançada, acima aí dos 60 anos, tá? Para a maior parte das pessoas, o envelhecimento da voz acaba por promover grandes interferências sobre a vida pessoal e profissional. Isso acontece geralmente em decorrência do incômodo derivado do esforço para se comunicar. Envelhecer não é fácil. Há diversas limitações que põem em risco a qualidade de vida, como é o caso das alterações vocais, o que pode levar o idoso ao isolamento e até à depressão. Acredito que seja importante entender melhor sobre como essas questões, impactadas pelo envelhecimento vocal, se dão na realidade. A senhora já teve contato com algum idoso que estava passando por essa experiência, né, relacionada às alterações vocais no envelhecimento, que deixou de usar a sua voz, deixou de se comunicar? E aí, se você teve, quais as principais queixas narradas por ele? Sim, com certeza, já tive, né? É muito comum, os idosos procuram muito por atendimento fonoaudiológico, principalmente aqueles idosos bastante ativos. Então, óbvio, uma das queixas é com relação ao não identificação de gênero por meio da voz, principalmente, né, quando eles falam ao telefone. E uma segunda queixa muito importante é ninguém me escuta, eu falo e ninguém me escuta. E aí isso vem associado a algumas situações, por exemplo, um idoso que é casado com alguém geralmente que também vai ser idoso, e né, isso é o mais comum, e aí
ambos têm uma presbifonia e ambos têm uma presbiacusia. Então, ambos falam numa intensidade baixa de voz, uma voz muito fraca, muito acênica, rugosa, e ambos têm uma dificuldade de escutar. Então, a comunicação fica muito complicada dentro de casa. E aí, o que acontece? Né? Ruído na comunicação gera briga, gera estresse, gera isolamento de um do outro. Então, essas queixas aparecem. Uma outra queixa interessante que já surgiu é de idoso assim, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não gosto dessa voz que eu tenho, eu sinto que as pessoas, né, essa voz me deixa em desvantagem no meu trabalho, né? Óbvio que a pessoa não chega com essa frase, mas a gente, se for sumarizar aquilo que a pessoa fala, a gente consegue entender exatamente isso. Essa voz me deixa em desvantagem, as pessoas eu não passo a credibilidade que eu gostaria no meu trabalho com essa voz. Por exemplo, eu já atendi um senhor de 70 anos, 70 anos. Ele tinha na época, e ele ainda trabalhava, né, economicamente ativo. A gente sabe que com o envelhecimento da população, essa população com qualidade de vida, essa população vai se manter economicamente ativa por um período maior de tempo. Então, as pessoas acima dos 60 anos, muitas delas ainda estão no mercado de trabalho. E, por exemplo, esse senhor de 70 anos, ele trabalhava como representante comercial. Ele era vendedor, então fala muito ao telefone e também faz visitas, né, para apresentar os produtos nas empresas. Então, ele tem que falar bem, porque ele tem que vender aquele produto, né? A comunicação dele é a ferramenta ferramenta essencial para que ele possa vender aquele produto. Então, ele tinha uma voz que eu particularmente considerava como muito boa, mas ele se sentia em desvantagem, porque ele sentia que aquela voz não cumpria o papel que cumpria antes, talvez há alguns anos atrás, né, há alguns anos antes, no trabalho dele. E ele tinha muito orgulho da voz dele antes, né? As pessoas costumavam falar que, nossa, que ele tinha voz de locutor. Então, e ele tinha uma comunicação muito boa, ele era muito comunicativo, ele tinha uma competência comunicativa excepcional. Então, o fato da voz dele estar numa qualidade um pouquinho diferente daquilo que costumava ser antes, já fez com que ele se sentisse um pouco inseguro no trabalho. Então, ele sentia que aquela voz não passava tanta credibilidade, e apesar da gente achar que era uma voz quase que, né, era uma voz que passaria para mim como uma voz normal, mas ele já se sentia em desvantagem porque a comunicação era extremamente importante para ele. Um outro relato, por exemplo, totalmente diferente, e isso já me aconteceu mais de uma vez, mulheres idosas, viúvas ou que, né, solteiras, que acabam tentando se inserir em atividades para, né, para fazer amizade, para se manter, para manter aí a vida social. E uma das atividades que elas, né, muitas já relataram para mim que gostam de participar são corais. E aí elas se sentiam né, trazem muita queixa, se sentem em desvantagem porque às vezes o regente do coral, né, fica deixando elas lá para trás, fazendo com que essas vozes não apareçam muito, porque às vezes a voz está muito fraca, às vezes ela não consegue, né? Essa é uma característica, não falei para vocês ali no começo, mas dentre as características vocais que mudam com o envelhecimento é essa perda da extensão vocal, né? Todos nós temos uma extensão vocal. A nossa voz varia entre agudos e graves. E com o envelhecimento, essa extensão, ela reduz um pouquinho, diminui. Então, a pessoa, né, que está nesse processo de envelhecimento vocal mais evidente, ela não vai conseguir mais cantar tantas notas graves e tantas notas agudas. E aí elas se sentem em desvantagem, elas vêm com essas queixas. E a queixa é importante, não é porque cantar é a coisa mais importante da vida delas, mas estar dentro daquele coral, fazer parte daquele universo, é importante para a vida social delas, que é onde elas vão para se sentirem, né, para fazer amigos, estar em situações de comunicação, né, e conviver, porque a vida é isso, a vida é a nossa convivência social. Então, elas vêm trazendo, né, eu falo elas porque a maioria das vezes que eu acompanhei pacientes assim eram mulheres, mas não muda o fato de que podem ser homens. Mas geralmente essas pessoas aparecem com esse tipo de queixa, e aí a gente tem que trabalhar em cima dessa queixa, porque elas realmente se sentem em desvantagem.
Professora, diante dessa discussão, a senhora poderia falar um pouco acerca do papel da família mediante o envelhecimento vocal experienciado por algum familiar? Qual seria a importância que eles poderiam exercer, né, nesse momento? A família é extremamente importante. E ela é extremamente importante, acho até interessante a gente lembrar, né, das professoras de audiologia, as professoras da reabilitação auditiva, dos aparelhos de amplificação sonora. Então, isso é muito importante se a gente tem um idoso que tem alguma questão auditiva, intervir e orientar essa família a intervir, porque isso vai trazer muita qualidade de vida, porque se comunicar faz parte da nossa vida social e socializar traz um bem-estar danado. Então, orientar a família quanto a isso e orientar essa família a ser paciente, né? Estar próximo nos momentos de comunicação, não fazer essa pessoa ficar gritando ou ter que ficar repetindo várias vezes se você tenta se comunicar com ela de um outro cômodo, tá próximo. E, independente das dificuldades, não restringir os momentos de socialização, de comunicação, as atividades comunicativas, por conta de uma dificuldade. Todos nós temos dificuldade, mas a gente não deve, né? E isso é para qualquer idade, isso não é só para a idade idosa, né? A gente não deve excluir ninguém por conta de dificuldades na comunicação, muito pelo contrário. A gente precisa incluir mais essa pessoa, porque quanto mais essa pessoa evita se comunicar, piores são os desfechos em relação à depressão ou outras questões de saúde mental, e isso leva a outras questões de saúde que vão, às vezes, piorar muito a qualidade de vida dessa pessoa e aí trazer várias outras consequências negativas. Então, a família tem, sim, um papel importante de estar atento, de não evitar situações comunicativas, de comunicação, e também indicar não, né? Sugerir. A gente sempre sugere para as pessoas que a gente ama aquilo que a gente acha que poderia ter algum benefício, mas a gente nunca obriga ninguém, porque cada um entende de si. Mas sugerir a reabilitação fonoaudiológica quando achar necessário. Por quê? Porque o idoso com uma questão vocal, ele também pode ter uma questão auditiva. Então, nem sempre ele vai perceber essa alteração na qualidade vocal dele. Então, talvez um familiar, alguém próximo, pode estar mais atento, perceber que existe uma dificuldade aí e sugerir o acompanhamento fonoaudiológico, que traz muitos resultados maravilhosos e que melhoram muito a qualidade de vida dessas pessoas. Professora, só para encerrar, nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a importância do trabalho fonoaudiológico para os indivíduos que enfrentam envelhecimento vocal. Muito bem, essa é a melhor parte de todas. O trabalho fonoaudiológico é o nosso foco, né? A cereja do nosso bolo, aquilo que a gente gosta de fazer. Óbvio, tem também toda a parte de promoção de saúde vocal, de prevenção, né? De orientação das pessoas, da população. Mas o trabalho fonoaudiológico, principalmente em voz, ele é muito legal, muito gostoso, principalmente porque a gente consegue ver uma mudança relativamente em pouco tempo de trabalho. A gente consegue ver uma melhora vocal e que perdura por bastante tempo. Nós temos aí, a literatura já nos mostra diversos estudos, ensaios clínicos que foram feitos com programas desenhados especificamente para a reabilitação vocal de pessoas idosas, com queixas vocais relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, existem aí pelo menos uns 3 programas de reabilitação específicos, óbvio que às vezes tem mais do que isso, que a minha memória não anda muito boa, mas o que é importante, o que precisa ficar na nossa cabeça, né? O trabalho vocal com essas pessoas, ele pode ser feito, o fonoaudiólogo tendo ou não uma formação específica com esses programas de reabilitação, que são bastante tem alguns aspectos divergentes, mas tem alguns aspectos bastante convergentes entre eles. A maioria deles tem sempre algum foco muito específico que todos têm,
Então, né, o foco do trabalho com o paciente com queixas vocais relacionadas ao envelhecimento, ele tem que ser no sentido de melhorar o fechamento glótico desse paciente, e aí a gente pensa de uma forma diferente daquilo que a gente pensa nas disfonias comportamentais, por exemplo, quando a gente tem tensão vocal associada, né, que é a maior parte dos pacientes que aparecem para a gente na clínica. Então, a gente vai fazer um trabalho bastante oposto a isso, que é no sentido de aumentar, né? Por um lado, a gente tem, na grande maioria dos casos que aparecem na nossa clínica, a gente tem uma hiperfunção das estruturas laríngeas, né? Que são as disfonias comportamentais. No caso do idoso, muitas vezes a gente tem uma hipofunção, um hipofuncionamento das estruturas da laringe. Então, o que a gente quer aí? A gente quer aumentar essa tensão, obviamente, sem esforço. Então, a gente vai utilizar, lançar mão de exercícios, de estratégias terapêuticas que melhor, né, que aumentem um pouquinho esse esforço, que melhorem, vai envolver também um trabalho muito específico, muito legal com respiração, né, para que a gente possa melhorar esse fechamento glótico do idoso. Desculpa. E aí também, obviamente, pensando que não adianta a gente aumentar a tensão e exagerar nisso aí, sem pensar que a gente precisa ter um trabalho específico de mucosa, porque voz, né, a nossa voz é produzida pela vibração dessa onda mucosa das pregas vocais, e essa vibração tem que ser muito bonita, muito simétrica, então ela não pode ser feita com esforço. Então, a gente faz um trabalho nesse sentido também. Esse trabalho, né, tem vários objetivos. A gente também vai ter que trabalhar para que esse idoso não compense com as estruturas supraglóticas, então não faça tensão adicional de supraglote. Então, a gente vai lançar a mão aí de diversos exercícios diferentes para trabalhar nesses focos da terapia, olhando para o nosso paciente, né, que é essencial que a gente olhe, assim como nós somos indivíduos totalmente diferentes, nós temos vozes diferentes, a gente não pode pensar que o idoso, todo idoso vai ter uma voz exatamente igual. Então, as receitas de bolo, né, esses programas terapêuticos que são desenvolvidos, e eu falo com conhecimento de causa, porque o meu doutorado foi desenvolver um programa específico de terapia vocal para o idoso, mas a gente tem que olhar nesse sentido, de que todo idoso é único. Não adianta eu criar uma receita de bolo e aplicar em todo mundo, porque as nossas vozes são únicas, inclusive durante o processo de envelhecimento. Então, aí todos os fonoaudiólogos têm condições de se olharem para o paciente de forma individual e identificarem quais as necessidades daquele indivíduo para ter uma melhora vocal. Então, é possível que dentre todos os exercícios de voz que a gente conhece, a gente faça uma seleção adequada de exercícios que vão atingir esses objetivos específicos do nosso paciente que tem uma queixa específica do envelhecimento, sempre lembrando, né, aquilo que ele precisa, que geralmente vai ser um pouco diferente daquilo que a maioria dos nossos pacientes precisa. Tá? Então, o trabalho é muito interessante, é muito legal. Em poucas sessões a gente consegue ver uma melhora vocal muito interessante e que perdura aí por bastante tempo. Então, com as devidas orientações, principalmente de higiene vocal, de saúde vocal, e trazem uma qualidade de vida, né, muito melhor para o nosso paciente. Eles referem isso para a gente. Eles relatam, nossa, está sendo muito mais fácil de falar, eu estou me cansando menos para falar, as pessoas me escutam melhor, as pessoas não evitam mais conversar comigo porque elas têm mais facilidade de me escutar. Então, isso é muito gostoso de ouvir e aí dá uma energia aí para a gente continuar com esse trabalho. É uma população que vem para a terapia, que vem feliz e o resultado é muito, muito legal, muito satisfatório. É isso. Então, eu acho que, diante de tudo que foi discutido aqui, nós conseguimos pensar mais amplamente no conceito do envelhecer. O saber envelhecer é um aprendizado que deve, de uma maneira geral e de uma maneira ideal, né, começar o quanto antes, através de hábitos saudáveis, determinantes para o bem-estar dos indivíduos. Além disso, a família e até o ambiente que a pessoa ela está inserida são muito importantes no que diz respeito ao envelhecimento saudável. A voz entra nessa perspectiva como fundamental para a comunicação verbal e emocional desse indivíduo, né? É através dela que os idosos podem se fazer ouvir e participar de uma luta diária que busca fazer valer o direito da cidadania.
O trabalho fonoaudiológico é capaz de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos através de condutas terapêuticas adequadas e até de orientações sobre o envelhecimento vocal. O fonoaudiólogo é um dos grandes contribuidores para o ecoar de vozes como esta. Muito obrigada, professora Juliana. Foi maravilhoso aprender com a senhora e ouvir sobre as suas experiências. Eu que agradeço, fico muito feliz. E mais feliz ainda com esse fechamento tão bonito, com essas belas palavras que vocês trouxeram. E realmente é isso mesmo. Que bom que vocês pegaram a importância do nosso trabalho e a importância do nosso trabalho com essa população tão querida, né? E que todos nós precisamos estar atentos à população idosa, porque todos nós seremos idosos, nós desejamos chegar à idade, né, que a gente não usa mais o termo terceira idade, mas a gente deseja atingir esse período das nossas vidas, né, e acima dos 60 anos. Então, que bom, seria maravilhoso se todos nós entendêssemos e soubéssemos cuidar dos idosos que estão na nossa vida adulta hoje, para que a gente também crie nos nossos semelhantes esse desejo e essa consciência da importância de cuidarmos uns dos outros. É isso, gente. Nós queremos agradecer também aos nossos ouvintes e à professora Larissa, né, que além de orientadora, foi uma grande incentivadora na construção desse trabalho. Não deixem de se atentar para os nossos novos conteúdos que estão por vir e nós ficamos por aqui. Muito obrigada, fonoamigos, e até mais!